Olá, seja muito bem-vindo a mais uma dose de história. Hoje contaremos uma história triste, daquelas histórias que mostram até que ponto, às vezes, por defender uma ideologia, uma ideia, o homem é capaz de fazer coisas terríveis, neste caso contra uma criança. O segundo filho do rei da França, Luís XVI, se chamava Luís Carlos e nasceu no dia 27 de maio de 1785. Era um garoto muito bonito, inteligente, dinâmico e de riso fácil. Ele era o orgulho e a delícia de seus pais, principalmente da sua mãe, Maria Antonieta, a quem costumava levar flores de um pequeno jardim que ele mesmo cultivava. Em 1789, seu irmão mais velho morreu de tuberculose e Luís Carlos passou então a ser o Delfim, o herdeiro do trono. Mas não estava muito preocupado com isso, tanto que ficou mais feliz em herdar o cachorro do irmão do que herdar o trono da França. Mas tudo mudaria na vida do Delfim naquele mesmo ano, de 1789, com a Revolução Francesa, quando algumas mulheres entraram no Palácio de Versalhes e obrigaram a família real a irem para as Tulherias, onde ficaram em condições de prisioneiros da Revolução. Houve uma ocasião em que Luís XVI poderia ter conseguido escapar com a sua família, na verdade mais de uma ocasião, quando o Duque de Bouillé os tentou retirar em uma carruagem, mas, ao chegar na Guarda Nacional, o veículo foi detido e Luís XVI não quis ser resgatado, infelizmente para azar seu e da sua família, dizendo que, sem ele, o sangue de seus súditos seria derramado. Péssima decisão. De volta a Paris, a família real foi aprisionada na Torre do Templo, depois de serem humilhados, cuspidos, terem suas vestes rasgadas pelos furiosos sans-culottes durante o caminho. No templo, que era um antigo castelo dos Templários, a família foi dividida, ficando a rainha e a filha Maria Teresa no terceiro andar da torre. O rei ficou em um quarto no segundo andar junto com Cléry, seu criado. E também o Delfim Luís Carlos dormia com o seu pai no segundo andar. E já entendia o que estava acontecendo, com um medo cada vez maior. A rainha ainda tinha esperança que os exércitos austríacos e os prussianos viessem em ajuda da família real, quando soubessem sobre a revolução e o aprisionamento do rei. Mas a única visita que recebeu a rainha foi uma cabeça espetada em uma estaca. Cabeça esta que pertencia à princesa de Lamballe, dama de companhia da rainha, que fora capturada pelos sans-culottes e esquartejada por eles. Suas vísceras foram atiradas aos cães e o seu coração, em um ato de barbárie, foi comido por uma turba enraivecida. Resgatar a família real se fazia agora uma tarefa quase impossível, pois a Torre do Templo estava fortemente vigiada de dia e de noite pelos revolucionários. Em 1792, a França então se tornou uma república e foi comunicado aos prisioneiros reais que a partir de agora eles já não eram o rei e a rainha, mas simples cidadãos da República Francesa, o cidadão Capeto, Luís XVI, e sua esposa. Em dezembro de 1792, o rei então foi levado a julgamento, e o nosso pequeno Delfim foi trasladado para o quarto de sua mãe. E no dia 20 de janeiro de 1793, foi a última vez que o pequeno viu o seu pai. Este lhe fez prometer que não vingaria a sua morte. No outro dia de manhã, o rei foi executado, e o Delfim então passou a ser Luís XVII, rei da França. Fora da Torre do Templo, apesar de ter cada vez mais inimigos, a França continuou resistindo à França republicana, colocando no poder pessoas cada vez mais extremistas, e alguns deles, como Jacques-René Hebert,
editor do jornal Le Père Duchesse, advogava, defendia que a viúva do rei e a sua prole deviam ser exterminados de uma vez por todas. E a vigilância na torre se fazia cada vez mais intensa, chegando-se a criar comissários do templo que inspecionavam todos os dias os quartos dos prisioneiros, para ver se eles ainda estavam lá ou se não tinham sido resgatados por algum exército que viesse de fora. O pequeno Luís Carlos começou então a sentir os efeitos, talvez da tensão nervosa e do clima insalubre da prisão na qual estavam. Tinha dores de cabeça e de estômago, e após ser ignorado pelos médicos durante dias, finalmente foi visitado pelo Dr. Thierry, que lhe deu um vermífugo que o fez excretar uma grandíssima quantidade de vermes. E parece que depois disso o menino ficou curado durante um tempo. E então, a vida do Delfim volta a dar uma virada revolucionária. No dia 3 de julho de 1793, alguns guardas entram no quarto da rainha e tiram Luís Carlos de sua companhia. No quarto, onde antes dormia seu pai, no segundo andar, lhe esperava o seu novo tutor, aquele que seria, a partir de agora, o seu pai, um sapateiro chamado Antoine Simon. A ideia dos revolucionários era dar uma educação ao menino que lhe arrancasse toda aquela ideia de privilégio e aristocracia que tinha recebido, já que o pobre Simon era um analfabeto e não tinha muito a ensinar ao rapaz. E pouco a pouco, Simon foi cumprindo a sua missão de transformá-lo em um pequeno sans-culotte. Luís Carlos aprendeu a praguejar, a falar palavrões, a cantar canções revolucionárias e a se comportar como um piá de rua, um menino da rua parisiense. Simon sentia-se cheio de orgulho quando o moleque chamava a sua tia e a sua mãe carinhosamente de vagabundas miseráveis. Apesar de ser um homem grosso e às vezes violento com o menino, Simon começou a se afeiçoar a ele, tanto que, para que ele se esquecesse da mãe, Simon e a sua esposa deram ao pequeno nobre um cachorro, uma gaiola de canários e uma mesa de sinuca. Com Simon, ao menos, Luís Carlos andava bem vestido e era bem alimentado, o que mostra que neste período a ideia não era matá-lo, mas convertê-lo em um revolucionáriozinho, um instrumento útil às autoridades. Uma das jogadas mais sujas feitas por Herbert para jogar o filho contra a mãe foi fazê-lo assinar uma declaração, mentirosa ao extremo, de que quando dormia no quarto com a sua mãe, esta lhe obrigara a cometer incesto com ela. A declaração foi assinada pelo garoto, talvez drogado, pois a letra da assinatura é muito diferente da letra dele nos seus cadernos. Esta acusação se somou às outras, e Maria Antonieta, sua mãe, foi condenada por traição ao povo e guilhotinada no dia 16 de outubro de 1793. Enquanto isso acontecia, enquanto a sua mãe era executada, tendo a sua cabeça cortada, Luís Carlos se divertia com Simon e seus amigos, bebia vinho e jogava sinuca. Nunca veio a saber da morte da mãe. Agora, já sem o pai e sem a mãe, em janeiro de 1794, o menino ficaria também sem Simon, que fora destituído de seu cargo, já tendo cumprido a sua função. Simon disse aos seus amigos que o pequeno Capeto ficara triste ao vê-lo partir, pois queria se tornar um sapateiro como ele, e que gostaria de ter adotado o rapaz se fosse possível. Após a saída de Simon, o quarto do Delfim foi transformado em uma masmorra. A porta foi feita uma abertura com grades por onde os guardas lhe passavam comida. As janelas foram cobertas com barras de ferro que deixavam o menino em uma quase total escuridão.
O menino passava a maioria do tempo em silêncio, deitado em seu sujo e úmido colchão, infestado de todo tipo de insetos, de pulgas. E além dos insetos, também estava a habitação infestada de ratos, aos quais ele deixava os restos de sua comida, ou quase toda a sua comida, para que pelo menos, enquanto os ratos estivessem entretidos em seus banquetes, ele pudesse dormir um pouco e não fosse incomodado por eles. E isso durante meses. Em julho de 1794, o governo de terror de Robespierre caiu, e o general Paul Barras, um dos líderes da Convenção Nacional, que veio depois do governo do terror, ouviu boatos de que o menino do templo e a sua irmã tinham sido resgatados, e foi até lá para dar uma conferida. Ao entrar no quarto, viu o menino deitado ali no canto. Um cheiro de lixo e excremento nos cantos era horrível. Os joelhos do menino estavam inchados e machucados, e o corpo estava doentio e cheio de insetos. O menino mal conseguia ficar de pé. O general então ordenou que o menino e seu quarto fossem limpos e que ele recebesse tratamento médico. O primeiro foi cumprido pelos guardas, que lhe deram um banho e limparam o quarto. Mas o segundo não trouxeram um médico para cuidar dele. Mais alguns meses se passaram, até que alguns membros do Comitê de Segurança Geral foram visitar a torre do templo. Diante dos presentes e das perguntas que um dos funcionários lhe fazia, o menino não respondia nada, ficava ali sentado, em silêncio. O que já começou a espalhar especulações sobre se aquele realmente era o Delfim ou algum substituto surdo-mudo dele. E no início de maio de 1795, os carcereiros informaram que o pequeno Capeto estava gravemente doente. O comitê, então, aceitou que o menino fosse visitado por um médico. O célebre cirurgião Pierre-Joseph Desceaux foi ver o menino e percebeu que ele estava morrendo e que já não havia muito o que fazer, a não ser aliviar as suas dores com chás e massagens, para aliviar suas juntas, principalmente os joelhos, que estavam muito inchados. Desceaux referiu que via nele uma criança imbecilizada e moribunda, mas nunca disse se reconhecia naquela criatura maltratada o verdadeiro Delfim. Mais dúvidas sobre a morte do Delfim surgiram com o silêncio de Desceaux e com a declaração de uma sobrinha sua, que dizia que tinha ouvido ele falar com a sua mulher que aquele não era o Delfim, pois já o vira muitas vezes antes da prisão, e não eram a mesma pessoa. O Dr. Desceaux faleceu, e o menino ficou sem cuidados médicos outra vez, durante uma semana, até que lhe foi assignado o Dr. Pelletan, que no dia 8 de junho percebeu que o menino já não tinha muito tempo de vida. Seu abdômen estava inchado e tinha fortes diarreias. Depois de tratar o menino com sopas e um preparo analgésico para diminuir a sua dor, enviaram uma mensagem para o comitê informando que o menino precisava urgentemente de uma enfermeira. Mas, antes mesmo que a informação chegasse ao comitê, o garoto morria nos braços do carcereiro, às 3 horas da tarde daquele mesmo dia. E esse foi o martírio, a morte trágica deste pobre menino nas mãos dos revolucionários franceses. Mas após a morte do menino, é que começaria o verdadeiro mistério do Delfim, com a reaparição de vários meninos, ou, anos depois, homens, que diziam ser ele. Mas este será um tema para uma nova dose de história que faremos no futuro. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você achou. Até a próxima!